Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar sobre relações ecológicas e, para começar, eu coloquei uma imagem aí do tamanduá-bandeira para nós entendermos um pouquinho sobre as relações ecológicas. Quando a gente observa essa imagem, certamente uma das primeiras ideias que surge é sobre a alimentação desse animal, né? E até agora, em vários momentos do nosso estudo sobre ecologia, eu já descrevi para vocês algumas relações entre os seres vivos. Essas relações, elas são denominadas dentro da biologia, o conceito dela, o que são essas relações entre os animais, né? Relações de sobrevivência, de disputa pelo território, de parasitismo, de comensalismo. Nós denominamos dentro da biologia como relações ecológicas. E as relações ecológicas são fundamentais para o equilíbrio do meio ambiente, do ecossistema. E em muitos casos, inclusive, as relações são obrigatórias para a sobrevivência de alguns seres vivos, né? Aqui no caso do tamanduá, se nós formos observar, é um exemplo de predação. Por quê? Ele está ali procurando formiga, que é um tipo de inseto, para sua alimentação. Então, aí no caso, o tamanduá ele é o predador e a formiga ela é a presa. Então, o tipo de relação ecológica aí se chama predação. E nós vamos entender como é que isso funciona dentro de um ecossistema. Quais são os tipos de relações ecológicas? Quantas existem? Como elas podem ser diferenciadas, né? Em relação à divisão, né, dessas espécies, tudo acontece pela uma classificação. Como as relações ecológicas elas são classificadas, né? Então, as relações ecológicas, elas são divididas em dois tipos: interespecíficas, né? Interespecífica ou intraespecífica. A relação interespecífica ocorre entre seres de espécies diferentes. Relações ecológicas interespecífica ocorre com seres de espécies diferentes. Lembrem bem desse conceito. Já a relação ecológica intraespecífica é ao contrário da interespecífica. Ela vai ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie. A partir daí, nós chamamos de intraespecífica, certo? Então, continuando. Já sabemos que as relações ecológicas se dividem, é classificada em dois grandes grupos. Primeiro, relações ecológicas interespecíficas. Segundo, relações ecológicas intraespecíficas. Vamos ver agora alguns conceitos sobre as relações ecológicas intraespecíficas, certo? Então, a existência de muitos seres de uma mesma espécie em uma área comum, em um ecossistema comum, geralmente leva à ocorrência de competição entre eles. Seja pelo espaço físico, por abrigos, por água, alimento, por luminosidade, né? No caso aí das plantas e dos animais também, porque nós também precisamos dessa luminosidade, certo? Ou por parceiros sexuais. Em algumas espécies, essa competição intraespecífica dá lugar à cooperação intraespecífica. Então, nós vimos que dentro das relações ecológicas existem dois tipos de relações ecológicas. Estamos vendo agora a intraespecífica, são dois: interespecífica e intraespecífica. E interespecífica, de seres de diferentes espécies, competem pelo mesmo lugar. Intraespecífica, seres da mesma espécie, que é o que nós estamos vendo agora. E dentro da relação ecológica intraespecífica, nós vamos encontrar também um tipo de relação ecológica conhecido como competição intraespecífica.
né, que dá lugar à cooperação intraespecífica. É uma relação por meio da qual os seres, eles procuram interagir em benefício de todo o grupo, certo? Nós vemos aí um exemplo, né, de relações de cooperação intraespecífica muito comum é a sociedade, ou como colônias, sociedade das formigas, das abelhas, colônias, né? Então, esses os exemplos da cooperação intraespecífica. Por exemplo, um formigueiro, uma colmeia ou um cupinzeiro, que os cupins também vivem em sociedade, é formado por diversos seres da mesma espécie, certo? Porém, independentes, que cooperam, comunicam-se uns com os outros e dividem ali o trabalho. Lembra que eu falei para vocês sobre o nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel que cada espécie vai desenvolver, a profissão que cada espécie vai desenvolver dentro de um ecossistema, certo? Então, a sociedade das formigas, das abelhas, dos cupins é formado, ali existe uma cooperação intraespecífica, que é um tipo de relação ecológica intraespecífica, certo? Então, esse tipo de organização é denominado dentro da ecologia como sociedade. Sociedade é um exemplo de relação ecológica intraespecífica, certo? Então, dentro das relações ecológicas, acabamos de ver um pouquinho sobre as relações intraespecíficas, que tem como principal exemplo aí o de cooperação e a sociedade, né, que formam aí a sociedade, cada um desempenhando o seu papel. Dentro de uma relação intraespecífica, também pode acontecer dois tipos de relações, ou a harmônica ou a desarmônica, certo? Então, as relações ecológicas podem ocorrer tanto na intra quanto na inter. Pode ocorrer sim relações harmônicas e desarmônicas, inclusive dentro de um formigueiro, dentro de uma colmeia, de um cupinzeiro, certo? Pode acontecer sim algum tipo de relação harmônica e desarmônica. A harmônica nós sabemos que existe porque ali elas estão se cooperando, ajudando uma a outra, certo? Então, como vai acontecer essas relações harmônicas, que são as positivas e as negativas? As positivas são aquelas que em os dois, ou pelo menos um dos organismos envolvidos, é beneficiado e não há prejuízo no outro. Já as relações desarmônicas, ou também conhecida como negativas, são aquelas que pelo menos um dos envolvidos sofre algum prejuízo. Então, dentro de uma relação intraespecífica harmônica, o que acontece dentro, por exemplo, de uma colônia? É uma relação ecológica em que o organismo da mesma espécie trabalha em prol do sucesso da unidade, e é o que caracteriza uma colônia, o fato de que esses organismos não estão trabalhando de forma isolada, estando todos ali unidos anatomicamente, como, por exemplo, é o caso das colônias. Podemos citar os corais e as caravelas portuguesas. Elas vivem ali em colônias, certo? Unidos anatomicamente, cooperando sem prejudicar um ao outro. Um outro exemplo de relações intraespecífica harmônica é a sociedade, né? Ali elas trabalham junto de modo cooperativo, com uma divisão de trabalho extremamente organizada. Por exemplo, na Sociedade das Abelhas, vemos 3 tipos diferentes de indivíduos, né? Temos ali a rainha, os zangões e as operárias, né? Diferentemente da colônia. Os organismos que vivem em uma sociedade não estão unidos anatomicamente. Mas, professora, o que é anatomicamente? Quando nós nos referimos anatomicamente, significa que naquele mesmo organismo estão várias caravelas, vamos dizer assim, corais. Quem já viu coral no fundo do mar, eles estão ali em conjunto, né? Em um substrato, e vivem ali
em harmonia, se beneficiando um ao outro. Já a sociedade das abelhas, não. Elas estão ali se cooperando, mas são separadas, né? Tem os zangões, tem a rainha, tem as operárias, diferente das caravelas e dos corais, né? Temos também exemplo aí como as formigas e os cupins dentro da sociedade, né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas interespecíficas. Em um ambiente natural, é muito comum que os organismos de diferentes espécies ocupem o mesmo habitat, como eu expliquei para vocês. E até mesmo, inclusive, muitos ocupam até o mesmo nicho ecológico, né? De tal forma que esses organismos interagem entre si, sem muita disputa, né? De território, por alimentação, ocupam ali o mesmo habitat. Então, conforme foi descrito, essas interações entre esses organismos de espécies distintas, né? Podem ser desarmônicas ou harmônicas também, né? Então, quando acontece essa interação de organismos da mesma espécie, de espécies distintas, nós chamamos de relações ecológica interespecífica, certo? Dentro das relações ecológicas interespecíficas, também vai existir as relações desarmônicas e as relações harmônicas, tá? Dependendo do caráter competitivo e colaborativo de cada espécie. Então, dentro das relações ecológicas interespecíficas, vamos falar agora um pouquinho das relações desarmônicas. Quais os exemplos, professora, das relações desarmônicas interespecíficas? Predação, né, que eu já descrevi anteriormente para vocês, são encontrados dentro da predação na natureza outros exemplos de relações desarmônicas entre seres de espécies diferentes, por exemplo, a herbívora e o parasitismo. Em ambos os casos, a motivação para sua ocorrência é a busca pelo alimento, né? Além disso, assim como entre indivíduos da mesma espécie, existe a competição entre os seres de espécies diferentes por abrigo, alimento, territórios e entre outros recursos que existem ali no meio ambiente, no ecossistema, né? Seja a competição ou disputa por território. E tudo isso nós chamamos de competição interespecífica, certo? Onde espécies diferentes estão competindo por abrigo, alimento, território, ok? Vamos falar então da herbívora. Ali consiste na utilização de porções vivas de plantas, no caso dos produtores, como alimento, né? Por animais herbívoros. Essa relação, embora seja prejudicial para as plantas, é de grande importância na manutenção das cadeias alimentares, conforme nós estudamos lá no capítulo 3. Certo? Já o parasitismo, né, por sua vez, ele vai ocorrer quando uma espécie denominada de parasita, né, retira alimentos de indivíduos de uma outra espécie, que nós chamamos de, então, hospedeira. O parasita vai se hospedar, né, em um hospedeiro e tirar dele o alimento necessário para a sua sobrevivência. A relação, por exemplo, entre os pulgões e as plantas é uma relação de parasitas, né, de parasitismo. É um exemplo ali bem claro de parasitismo. Esses insetinhos, né, eles se alimentam da seiva orgânica, né, a seiva elaborada das plantas. A seiva é como uma espécie, se nós fôssemos falar de nós, seres humanos, é como se fosse o sangue das plantas, né? Então, em nós seres humanos tem o piolho que chupa ali, né, que suga o sangue, outros tipos de parasitas também, que se alimentam de sangue, o carrapato, né, a pulga. Então, são animais parasitas, né, que estão em um hospedeiro para tirar esse alimento. Aqui eu estou citando o exemplo dos pulgões e as plantas.
os pulgões eles vão tirar a seiva elaborada, né, das plantas. É um alimento riquíssimo em carboidratos, né, que as plantas produzem, né, por meio da fotossíntese. Como esses insetos eles vão se fixarem, né, na parte externa do corpo do vegetal, e assim nós denominamos, né, chamamos esse tipo de parasitismo de ectoparasita. Por que, professora, ectoparasitas? Porque ele está parasitando pela parte externa daquele ser vivo, daquele hospedeiro. Ou seja, os pulgões estão na parte externa, de fora das plantas. É o mesmo caso das pulgas nos cachorros, carrapatos, piolhos, eles estão externamente, eles não estão internamente, como muitos parasitas, né? No caso de parasitismo, indivíduos que o parasita penetra no corpo do hospedeiro, aí nós chamamos de endoparasita. Ectoparasita externo, endoparasita interno, certo? É o caso aí de alguns plateumintos, nematóides, verminoses que se instalam ali no hospedeiro internamente. No caso, vamos pegar aí o exemplo da lombrigoide, que são as lombrigas, que elas se hospedam ali no intestino dos seres humanos, ou de animais também, e passam a sobreviver ali dentro, internamente, certo? Então, aí nós chamamos de parasitismo endoparasitas, ectoparasitas externamente, ok? Tudo bem até aqui? Ok, então na próxima aula nós vamos falar das relações ecológicas. Nós falamos das desarmônicas, agora nós vamos falar das relações ecológicas na próxima aula, harmônicas, né? No caso, interespecíficas. São vários tipos, então eu vou preparar uma aula só sobre elas, tá? Relações ecológicas interespecíficas harmônicas, porque são vários tipos e eu quero falar sobre cada um para vocês na nossa próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Eu vou deixar uma pequena atividade para vocês realizarem nesse final de semana. Aliás, não vou deixar nenhuma atividade não, vou deixar pra gente fazer na semana que vem, tá bom? Para fixar melhor o conteúdo e não ficar tantas dúvidas, ok? Tudo certinho? Então, nós nos vemos na próxima semana que vem. Abraços! Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar sobre relações ecológicas e